Olá, meu nome é Patrick Ferreira, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês e eu quero falar com você nessa hora sobre o tema Fechando a Boca. Eu quero falar nessa hora com você sobre a arte de ficar calado. Deixa eu te fazer uma pergunta, você é uma pessoa que fala demais? Você já percebeu que as pessoas não gostam de gente que fala demais? Normalmente pessoas que falam demais, ela têm a necessidade de aceitação. Você já ouviu aquele ditado popular que fala assim que o peixe morre é pela boca? Você já viu aquele ditado que fala assim que quem fala demais dá bom dia a cavalo? Normalmente, pessoas que falam demais são pessoas inconvenientes. Normalmente, as pessoas não gostam de estar perto de quem fala demais. Nós, muitas vezes, eu já passei por isso, você também já deve que passou por situações onde você entrou em algumas situações de problemas por ter falado além daquilo que devia. A Bíblia tem um texto lá escrito em Provérbios 17, versículo 28, que até o tolo, quando ele fica calado, ele será reconhecido como sábio. Analisando essas coisas, eu te pergunto, você tem sido tolo ou sábio? Quando você está diante de situações que você não sabe o que dizer, você tem a humildade de se calar? Se você quiser fazer um teste a partir de hoje, procure, quando você for dar uma opinião para alguém, pergunte a essa pessoa se ela quer saber da sua opinião. Você vai ver que na maioria dos casos, na maioria das vezes, as pessoas não querem nossa opinião. Normalmente, nós queremos falar. Existe até cursos de oratória. Você já percebeu que não existe um curso de escutatória? Nós somos muito bons para falar, mas normalmente nós somos péssimos para ouvir. E você já percebeu que nós temos duas mãos? Nós temos dois pés, nós temos dois olhos, nós temos dois ouvidos, mas nós só temos uma boca? Sabe por quê? Deus estava querendo mostrar para nós que aquilo que nós fazemos com as nossas mãos é mais importante. Por isso Ele nos deu duas. Os lugares por onde nós caminhamos são mais importantes, por isso Ele nos deu dois pés. Aquilo que nós olhamos tem muita importância, por isso Ele nos deu dois olhos. Aquilo que nós ouvimos é muito importante, por isso Ele nos deu dois ouvidos. Mas sabe por que Ele nos deu somente uma boca? Para nós falarmos menos. Porque aquilo que nós falamos não tem muita importância. É mais importante para nós, é mais produtivo para nós aprendermos a ouvir do que aprendermos a falar. É muito bom sabermos falar, mas é muito melhor ainda saber ouvir. Teve um sábio que disse assim, aquele que ainda não aprendeu a ouvir não está apto para falar. Nós queremos muito chegar diante das pessoas e falar aquilo que nós pensamos, mas nós somos péssimos em sentar e ouvir o que o outro pensa. Eu quero deixar esse vídeo aqui para a sua e para a minha meditação, para que nós possamos, a partir de hoje, ser pessoas que falem menos. Eu acabei de ler esse livro aqui, e foi daqui que eu tirei a inspiração para poder fazer esse texto. A língua, domando esta fera. Tiago, no livro dele, que está na Bíblia, Tiago, no capítulo 3, capítulo 1 e capítulo 3, ele vai dizer assim, que aquele que consegue dominar a sua língua também é poderoso para dominar todo o seu corpo. Você tem deixado Deus dominar a sua língua? Você tem controlado aquilo que você fala? Você já ouviu falar numa palavra chamada sincericídio? O que é o sincericídio? Sincericídio é aquela pessoa que fala assim, ela fala tudo que ela pensa e fala assim, eu falo é porque eu sou sincero mesmo. Sinceridade não quer dizer eu falar tudo que eu penso. Sinceridade quer dizer que quando precisa que eu fale, quando for preciso que eu fale alguma coisa, eu vou falar de maneira sincera, eu não vou mentir, eu não vou deturpar aquilo que eu penso. Mas sinceridade não é eu falar tudo aquilo que eu quero, colocar para fora tudo que eu penso. Isso se chama sincericídio. Jesus falou que é possível nós matarmos pessoas com as nossas palavras. Você já viu que tem pessoas que você chega perto dela, ela só sabe falar coisas ruins, só sabe falar coisas más, só sabe criticar, só sabe fazer fofoca, só sabe colocar as pessoas para baixo? Jesus diz que a nossa língua tem poder de produzir vida ou produzir morte. Agora eu quero, para encerrar esse vídeo, te perguntar, você tem produzido vida com as suas palavras ou produzido morte?
Leia na sua casa depois Provérbios 18, 21. Ele vai dizer assim, que o poder da vida e da morte está na nossa língua. Da nossa língua nós podemos produzir vida ou podemos produzir morte. Mude a partir de hoje. Aprenda. Chegou num lugar, não sabe do que as pessoas estão falando, fica calado. Em uma reunião, deixe os tolos falarem primeiro e colocar para fora tudo que eles pensem. Deixe para falar por último. Sempre em uma reunião você vai perceber que sempre as pessoas mais sábias são os últimos a falar. Você chegou num lugar então, não sabe o que eles estão falando? Fica calado, deixa para falar depois. Não pedir a sua opinião, não seja intrometido e querer entrar na conversa dos outros. Espere que alguém peça a sua opinião. Sabe por quê? Pessoas que falam demais, você pode perceber que a palavra deles, a opinião deles não tem muito valor. Mas você pode perceber que pessoas caladas, quando elas vão falar, todos param para ouvir. Porque sabe que essa pessoa, quando ela vai falar algo, é porque ela tem algo de importante para dizer. Então a mensagem que eu deixo para você nessa hora é: aprenda a dominar a sua língua. Aprenda a ficar calado. Sabe aquela regrinha, conta até 10, depois você fala? Você vai aprender que se você conseguir contar até 10, na maioria das vezes você não vai precisar nem falar. É essa mensagem que eu deixo para você nesta hora. Aprenda a dominar a sua língua. Você vai ver que a maioria dos seus problemas você não vai ter mais. Você vai ver que a maioria dos problemas que você tinha são devido a coisas que você falou e não deveria ter falado. Marido, aprenda a escutar mais a sua esposa, fale menos. Esposa, aprenda a ouvir mais o seu marido, fale menos. Pais, aprendam a ouvir os seus filhos. Filhos, aprendam a ouvir os seus pais. Jesus falou, quando ele ia pregar, ele sempre falava assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos sair daqui desse vídeo diferente? Vamos a partir de hoje aprender a dominar a nossa língua? Vamos falar somente coisas que produzem edificação? Vamos falar somente coisas que produzem vidas? Ao invés de criticar, vamos elogiar. Ao invés de falar palavras que vai colocar para baixo, use palavras de ânimo. Ao invés de falar palavras que vão desconstruir a pessoa, fale palavras que vão construir. Ah, mas não tem nada de bom para ser falado a respeito daquela pessoa, então não fale nada. Que Deus possa te abençoar e que a partir de hoje você possa ser uma pessoa diferente e aprenda a usar a sua boca, as suas palavras para abençoar vidas. Em nome de Jesus, essa é a mensagem que eu deixo para você.